Uma vez é um prazer imenso tê-los na nossa atualização online. Hoje quem vai nos brindar com a nossa aula é o professor nutricionista Giuseppe. O Giuseppe é atualmente mestrando da UFSPA e também ele tem uma experiência vasta no dia a dia da clínica nutritécnica. É isso, Giuseppe? Isso aí, isso aí. Isso. Então, como vocês viram pela divulgação, hoje o Giuseppe vai falar sobre a suplementação de creatina. Nos próximos 30 minutos é isso que ele vai abordar. Lembrando que ao longo da aula vocês podem fazer a interação conosco via chat, né? E ao final da aula, dos 30 minutos, nós vamos passar as perguntas para o professor Giuseppe e na sequência ele vai respondendo. Então, vamos lá, Giuseppe, os próximos 30 minutos é contigo. Exatamente. Boa noite a todos que estão acompanhando hoje a atualização online aqui do Evidência Saúde. Bom, hoje eu vou falar sobre a suplementação de creatina. Antes, deixa eu compartilhar aqui a tela para todo mundo ver a apresentação. Ok, a tela está aí, Luiz? Agora sim, tudo ok. Agora sim. Isso, tudo certo. Certo, então, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aí acompanhando. Hoje eu vou falar de um assunto relativamente bem polêmico, né, bem famoso no meio da nutrição esportiva. Vou falar sobre a suplementação de creatina, basicamente sobre aspectos nutricionais e fisiológicos. Talvez vamos ilustrar algumas dúvidas, que é sempre possível. Bom, eu, como o Luiz falou, sou mestrando atualmente da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também atuo como nutricionista da Clínica Nutritécnica, ela está localizada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Bom, como roteiro da apresentação, eu elaborei alguns tópicos de maior importância para nós abordarmos durante esse momento, que seria a fundamentação teórica da suplementação, os protocolos de suplementação que iríamos fazer, pode ser feitos, os efeitos sobre o desempenho já relatados na literatura científica, o timing, que é chamado, o timing nutricional, ou o momento mais ideal para consumir essa suplementação antes do exercício, efeito antioxidante que tem sido relatado da suplementação e, por fim, as conclusões da aula de hoje. Bom, gostaria de começar então com a pergunta de qual é a relevância da suplementação de creatina. Para quem já acompanha há algum tempo sobre nutrição esportiva, treinamento físico, já sabe que a suplementação de creatina exerce um efeito notável sobre a força máxima em treinamentos de força. Mas quando que surgiu essa ideia? Como que surgiu essa ideia da suplementação no treinamento de força? Bom, este gráfico aqui demonstra o número de publicações separados por ano, desde 1983, mais ou menos. Então, o que é possível observar? De que lá pela década de 80, quando começou a subir os números de publicações, observada pela linha, lá na década de 90 começou a ter maior interesse sobre pesquisar suplementação de creatina e exercício físico. Então, esse é um gráfico apresentado o número de publicações do GoPubMed. Então, pelo menos até ontem à noite, era este número de publicações que tinha. Talvez, acredito que não tenha mudado muito desde ontem. Bom, falando um pouquinho mais especificamente sobre a creatina, ou o ácido metilguanidino acético, ele é um composto de aminoácidos derivados da arginina, da glicina e da metionina. A fórmula estrutural está ali embaixo para poder acompanhar mais ou menos o tipo de estrutura química. Não é um derivado de aminoácidos com uma fórmula estrutural tão grande, por isso ele pode exercer diversas funções fisiológicas. Onde que nós conseguimos pela dieta? Nós obtemos alimentos fontes básicos são de carnes e peixes. Bom, falando mais então sobre como é produzido, qual é essa inter-relação com o metabolismo humano, a creatina ela também é produzida no nosso corpo, principalmente pelo fígado, rins e pâncreas. Essa produção endógena, que nós chamamos, pode variar de 1 a 2 gramas por dia. Quando produzidos por esses órgãos, a creatina passa a circular na corrente sanguínea e a ingestão alimentar também pode contribuir para o aumento dos níveis séricos de creatina. Depois que a creatina passa para o vaso sanguíneo, de fato,
ela pode ser transportada para a musculatura esquelética, onde ela vai exercer o papel mais notável fisiológico, ou também pode ser exportada para outros tecidos. Vale ressaltar que essa creatina que circula na corrente sanguínea, basicamente 95% da sua concentração é deslocada para a musculatura esquelética mais especificamente. Por isso, assim, uma média de 120 gramas de creatina pode ser estocada no corpo todo de uma pessoa suplementada, uma pessoa de 70 quilos. Mais ou menos essa é a ideia de quanto que teria em gramas, né? Uma pessoa de uma massa corporal próxima da média da população. Bom, onde que iríamos atuar, né, no âmbito de exercício físico? Bom, existem exercícios e exercícios, cada intensidade que vai determinar, de fato, qual rota metabólica predominante vai ser utilizada durante o exercício físico. Então, a suplementação de creatina nos remete basicamente a esta porção inicial, né, em questão de realização muito curta de exercício. Então, talvez não teria um efeito tão proeminente em exercícios com uma duração mais prolongada. Bom, o metabolismo da creatina, a reação chave ou a reação padrão dela, baseia-se na metabolização da fosfocreatina, ou seja, a creatina unida com o grupamento fosfato, né, ela é convertida a creatina livre, né? O ATP presente na célula, no momento que é necessário essa energia, ela passa a receber o grupamento fosfato que estava na creatina fosfato. A reação é catalisada pela CK, ou a creatina quinase, ou sinase, dependendo da qual nomenclatura utilizada. Esta creatina livre, ou seja, sem o grupamento fosfato, ela também pode sofrer a reação inversa, ou seja, um ATP doar esse grupamento fosfato para estocar este grupamento fosfato na própria creatina. Então, ela funciona basicamente com a função de ressíntese de ATP, correto? O conteúdo de creatina muscular baseia-se na determinada proporção, né? Creatina livre, ou seja, sem grupamento fosfato, encontra-se, em média, em 1/3 da concentração total no músculo. Já a creatina fosfato, que é o maior conteúdo presente na musculatura esquelética, isso fica em torno de 2/3, né? Justamente por se sofrer uma situação estressante ou de necessidade aumentada metabólica, tem esse estoque de grupamento fosfato para ressintetizar o ATP durante o exercício. Bom, falamos que a creatina livre pode receber um grupamento fosfato e pode também perder este outro grupamento fosfato. Mas o que acontece depois dela? Ela é metabolizada a creatinina, né? Que esta creatinina, sim, é a forma de excreção desta creatina. Ela é excretada via urina e por isso tem-se hipotetizado de que quanto maior for a suplementação desta creatina, maior pode ser a produção de creatinina, correto? Mas tem-se visto que talvez tenha uma sobrecarga sobre o sistema renal. Mais adiante, nós comentaremos mais especificamente sobre este tópico. Em relação ao transportador de creatina, não adianta, de fato, ter uma ingestão de creatina, uma suplementação via alimentar absurda, desenfreada, pois existe um limite para a captação dessa creatina. Se sabe que existe um transportador na membrana plasmática, né, de diferentes tipos de células, principalmente células musculares, né, que ela é responsável para transportar, internalizar essa creatina que foi ingerida ou está na corrente sanguínea, que é internalizada para a célula muscular para função fisiológica. São conhecidos hoje pelo menos 2 tipos de transportadores de creatina, a CreaT1 e a CreaT2. Este primeiro tipo de transportador ele tem um peso molecular um pouquinho maior do que o 2, então demonstrando apenas uma leve diferença, né? Como que é composto este transportador de creatina? Ele é formado aproximadamente por 635 aminoácidos, não é uma proteína tão grande, né? E também esse transportador de creatina é responsável por fazer uma compartimentalização de estoques celulares da creatina, ao que muitas pessoas passam a pensar que a creatina é estocada apenas no citoplasma ou
praticamente dentro da célula. Mas como é que ela se organiza dentro da célula? Né? Então, já foi pesquisado isso aí e já faz tempo, né? Existe essa compartimentalização em diferentes organelas, como, por exemplo, a mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, né? Isso foi já descrito pelo pesquisador Theo Ballemann, um pesquisador suíço. Ele trabalhou praticamente toda a sua carreira acadêmica com o sistema creatina-fosfato, tanto na saúde quanto na doença, até mesmo com a questão de suplementação. Então, dependendo do tipo de célula que estamos falando, aqui, como falamos basicamente de exercício físico, estamos nos dirigindo muito para, obviamente, célula muscular. Mas diferentes tipos de células, como células epiteliais, espermatozoides e outros tipos de células de função renal, intestinal, também possuem esses tipos de internalizações diferentes de creatina, dependendo do número de mitocôndrias, densidade dessas mitocôndrias ou até mesmo outras organelas. Bom, uma vez que essa creatina é compartimentalizada, ela exerce diferentes efeitos. Ela não fica apenas estocada e utilizada durante o exercício. Nosso corpo, nós, seres humanos, né, estamos propensos a sofrer diversos tipos de situações desafiadoras do ponto de vista energético. Por exemplo, pode ocorrer uma situação que o indivíduo vai realizar um exercício físico. Esta pode ser considerada uma situação estressora. No caso, é aumentado esse consumo energético, esse requerimento energético durante o exercício, e existe um mecanismo via creatina diferente dentro da célula, ou seja, há um transporte de ATP, um fornecimento de ATP para diferentes tipos de vias metabólicas, vias bioquímicas. Por exemplo, aqui está ilustrado, né, em verde, as isoformas da creatina quinase. Vale ressaltar que essa creatina quinase, essa MTCK, que é a creatina quinase, ela é uma creatina que praticamente está no meio entre o espaço intermembrana da mitocôndria. Quando há necessidade de uma demanda energética muito forte, febre ou até mesmo produção de calor ou o próprio exercício físico, esta creatina quinase ela entra em ação muito forte, justamente para não haver um tipo de dano, e me relaciono basicamente a dano oxidativo, ou seja, maior transporte de energia, maior consumo de oxigênio, né? E esta relação com a creatina tem sido relacionada com os estoques dela dentro da mitocôndria, bem como própria concentração citosólica, né? A creatina pode desenvolver funções apenas para fornecer ATP durante a glicólise, que é uma das etapas durante a rota metabólica, durante o exercício físico de curta duração, como ele pode simplesmente, se não houver uma situação desafiadora, apenas manter a razão ATP citosólica, ou seja, a quantidade que tu vai ter de energia disponível pronta, basicamente, a grosso modo dizer, para ser utilizada durante o exercício, ou ela pode já participar de outras rotas metabólicas. Este é o efeito fisiológico. Já efeitos relacionados ao metabolismo energético da suplementação já observados quando feitos a suplementação em protocolos diferentes, foi observado um aumento de estado de energia celular pela razão creatina fosfato, ATP, e aumento de força máxima. Faz todo o sentido teórico, né, de que esta creatina estaria já contribuindo numa necessidade da célula poder passar por cima, a grosso modo, deste desafio metabólico. É também aumentado um transporte energético intracelular pelo próprio circuito creatina-fosfato. Já foi observado também um aumento na eficiência na utilização de energia celular, pela utilização também de cálcio, já tem sido relatado principalmente em células musculares. Também foi observado um aumento de fornecimento energético, como eu tinha comentado antes, do ATP a nível mitocondrial, para não sobrecarregar esta rota de fosforilação oxidativa. Então, vejam que a creatina ela tem um papel fisiológico muito importante, até do ponto de vista evolutivo, pois o ser humano lá da década pré-histórica já consumia muita carne. Isso tem sido relatado já em investigações científicas de que esta força muscular para poder sobrepujar os desafios ambientais
tem sido relacionado com ingestão de creatina, de carnes, enfim. Bom, vamos falar então, passando um pouco da fisiologia e passar basicamente para os protocolos de suplementação. Segundo o posicionamento oficial da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, existem dois grandes tipos de protocolos de suplementação de creatina. O mais utilizado é o de duas fases, o de carregamento ou saturação e manutenção. E o outro tipo de protocolo, que não é tão utilizado para praticantes de exercício físico, é o ciclo simples. Vamos ver como é que funciona cada um. Em relação ao tipo de protocolo de carregamento e manutenção, ele é o método mais rápido para aumentar as concentrações musculares de creatina. Então, assim, pode ser observado um aumento de 10 a 20% do conteúdo de fosfocreatina muscular, ou creatina fosfato, que é utilizado para ressintetizar esse ATP durante o exercício. Vegetarianos podem se beneficiar praticamente o dobro, né, essa margem de aumento de fosfocreatina muscular, uma vez que eles não consomem tanto esses alimentos fonte de creatina. Por esse posicionamento pela Sociedade de Nutrição Internacional de Nutrição Esportiva, é recomendado dividir essa ingestão na fase de carregamento, ou seja, na primeira semana ou até mesmo 5 dias, em torno de 4 vezes por dia, justamente pela saturação de receptor que nós conversamos anteriormente. A fase de carregamento ela é caracterizada por uma dosagem relativa à massa corporal do indivíduo, né, em torno de 0,3 gramas por quilo por dia na primeira semana. Depois dessa semana, o indivíduo vai passar por uma dosagem 6 vezes menor, 0,05 gramas por quilo por dia, que é chamada fase de manutenção. Uma vez que os estoques chegaram ao topo, ao máximo, é realizada a fase de manutenção, que pode durar 8 semanas ou mais, ou até mesmo dependendo do objetivo que o praticante de exercício físico tem com o nutricionista para realizar a suplementação. E o outro tipo de ciclo, que é o ciclo simples, né? Se for observado entre o outro tipo que nós avaliamos de carregamento e manutenção, não há diferença entre a eficácia, ou seja, os dois chegam ao mesmo ponto do aumento de concentração de fosfocreatina muscular, que pode aumentar em indivíduos que comem carne em torno de 10 a 20%. Já os vegetarianos, também de 20 a 40% do aumento deste conteúdo de fosfocreatina. Mas qual é a diferença entre esses dois ciclos? É de que o ciclo simples traz esses aumentos de concentrações musculares de creatina de uma forma mais lenta. Na primeira semana do outro tipo de ciclo de carregamento e manutenção, tem-se um aumento da concentração de creatina logo na primeira semana. Já neste outro protocolo, pode durar de 3 a 4 semanas para observar o aumento máximo desses estoques de creatina. Obviamente, a dose é única, né, ciclo simples, e muito menor comparado à fase de carregamento do ciclo anterior. Este protocolo geralmente é realizado por um período bem mais longo. Ele tem sido relatado por 2, 3, até 6 meses de suplementação em dosagens pequenas. Inclusive, este tipo de ciclo é utilizado como um tratamento coadjuvante de outras doenças, e não somente no âmbito de exercício, e vamos falar um pouco mais especificamente mais adiante. Bom, aí chega a pergunta, que creatina temos no mercado e qual que é a melhor? Né? Vou tentar resumir de uma forma um pouco mais clara. A forma mais encontrada no mercado, de fato, é a creatina monoidratada. Ela é a mais utilizada, inclusive, em pesquisas científicas, e é a forma mais estável quimicamente. Como a indústria de suplementos alimentares tem crescido exponencialmente, o investimento é muito grande pelas empresas, tem-se visto outras formas de creatina para aumentar esses estoques, ou quem sabe a biodisponibilidade, né? Uma forma muito encontrada seriam sais de creatina. Podem ser diversos tipos, eu deixei numa classe apenas aqui ilustrado como sais de creatina, né? Como creatina piruvato, creatina citrato, creatina malato, creatina quelato de magnésio e outros metais de transição podem ser associados. Por que existem esses sais de creatina? Bom, a esperança era justamente de aumentar a biodisponibilidade dela na corrente sanguínea, pois como a estrutura é muito pequena e na corrente sanguínea ela está eletricamente carregada na forma protonada, ela pode sofrer reações, né, já indesejáveis e sofrer a interconversão a metabólitos não ativos. Esses resultados com esse tipo de sais de creatina
têm sido relacionados como resultados inferiores aos achados da creatina monoidratada, essa anterior que eu comentei. Mas existe um outro tipo de creatina, que é a creatina etiléster. É bem famosa também em suplementos novos de creatina. Ela é dita como o leão de treino das creatinas. Por quê? Pois a propaganda é muito forte, ele diz que a creatina tem maior absorção, tem maior ganhos de força, maior ganho sobre a massa corporal, mas o que tem se visto pelos números de investigações científicas, que é muito limitado, não foram observados efeitos positivos comparados à forma tradicional, basicamente, da creatina, que é a monoidratada. Vamos dar uma olhada mais a fundo sobre essa creatina etiléster. Foi publicado em 2009 um trabalho do grupo de Darren Willoughby, um pesquisador de fisiologia do exercício muito influente nessa área, que avaliou, buscar ver qual era a diferença entre os efeitos da suplementação dessa creatina etiléster versus a creatina monoidratada, sobre a composição corporal, sobre a performance, o desempenho muscular, força máxima, né? E os níveis de creatina séricas e musculares em indivíduos que sofreram um treinamento de força intenso. Vamos dar uma observada nos resultados, né? Foi observado em diferentes dias durante o protocolo de treinamento e suplementação um aumento na concentração sérica de creatina no grupo que suplementou com creatina, o CRT, ali no gráfico significa creatina monoidratada, o creatine. O CEE, a barra ali meio com os quadrados e brancos, é um grupo experimental, ou creatina etiléster. Podem ver que ele não tem diferença estatística versus essas outras, versus a creatina monoidratada. Deixamos esse resultado aqui de lado para dar uma olhada depois um panorama mais longe. Vamos dar uma olhada agora na concentração, no conteúdo total de creatina muscular. Da mesma forma que houve o aumento do conteúdo sérico de creatina, foi observado o aumento no conteúdo sérico do grupo creatina monoidratada, tanto no dia 6, no dia 27, no dia 48, durante os experimentos. Os pesquisadores fizeram várias análises ao longo do protocolo de treinamento. Deixamos esse outro gráfico aqui do lado para olhar depois o panorama. E por fim, aqui é apresentado a concentração sérica de creatinina, ou seja, a metabolização da creatina a, basicamente, estar pronto para excretar. Olha que interessante, neste gráfico aqui é observado um aumento tanto já no início do protocolo, no dia 6, no dia 27, no dia 48, já aumentos de concentrações de creatinina sérica apenas no grupo creatina etiléster, esta nova forma de creatina. E também, vale ressaltar que os pesquisadores utilizaram um protocolo de carregamento e manutenção, aquele primeiro protocolo dividido em duas fases. Deixamos esse resultado para cá. Então, o que foi observado? Que o grupo que suplementou com creatina monoidratada aumentou os níveis séricos de creatina, aumentou o conteúdo muscular de creatina, diferente do grupo creatina etiléster, mas não aumentou a concentração sérica de creatinina, ou seja, parece ter retido esta creatina na forma bioativa do corpo. E em relação à força, né? De fato, não foi observado ganho de força máxima no grupo suplementado com esta nova forma de creatina, apenas no grupo suplementado com creatina monoidratada. Um resultado bem interessante, talvez esta é apenas uma investigação, mas não demonstrando resultados muito promissores em relação a essa nova forma de creatina. Bom, e os efeitos sobre o desempenho? Já foi relatado o aumento de força máxima em diferentes tipos de protocolos, como em diferentes tipos de exercício, como musculação, aumento de potência máxima em ciclismo, redução de tempo de sprint para velocistas, tanto em treino quanto em competições, aumento de força máxima no futebol e aumento do salto vertical, aumento de força máxima e redução de tempo de prova para nadadores, principalmente de distâncias curtas, e aumento de força máxima para jogadores de rugby e futebol americano. Estes artigos, que deixei separado como referência, são apenas alguns. Os efeitos sobre o desempenho da creatina já têm sido amplamente descritos na literatura e é basicamente um consenso de que, sobre o desempenho, sobre força, sobre potência, a creatina realmente exerce um efeito muito significativo sobre a força máxima. Então, chegamos a um ponto, né, de dúvida.
Quando que é melhor consumir essa creatina? Pré ou pós-treino? Bom, fizeram uma pesquisa no ano passado, um pesquisador José Antônio, da Califórnia, realizou um efeito com os efeitos pré e pós-treino, suplementação com creatina monoidratada, aquela forma que é mais estável quimicamente, sobre a composição corporal e força máxima. E que foi observado de que não foi nenhuma diferença entre o protocolo utilizado pré-treino versus pós-treino. Os indivíduos foram submetidos novamente a um protocolo de treinamento de força e o grupo suplementado com creatina pré foi suplementado com 5 gramas imediatamente antes do treino. E o grupo pós, da mesma forma, só que após, imediatamente após. Não houve 2 horas ou 1 hora antes do treino. Apenas foi observada uma tendência estatística tanto para mudanças na composição corporal, ou seja, aumento de massa magra, bem como aumento de força máxima. Gostaria de fazer um comentário sobre esse estudo, de que há algumas pequenas limitações, como, por exemplo, a amostra é muito pequena, em torno de 19 indivíduos para avaliar esse tipo de efeitos da creatina. E a metodologia da avaliação da composição corporal para avaliar sobre, como os autores mesmos discutem no artigo, sobre ganho de massa muscular, é uma metodologia inadequada, pelo menos para responder esse tipo de pergunta. Né? Então, é um estudo com um tipo de limitação, mas está aí mais uma contribuição para a ciência. Quem sabe novos estudos podem vir por aí. Então, pergunto, quando é melhor consumir? Pré ou pós? A resposta é que ainda não sabemos. Né? Temos que incentivar essa pesquisa para buscar ver se existe, talvez, se é melhor antes ou melhor depois, ou não tem diferença alguma tomar creatina, talvez de manhã, no café da manhã, e o indivíduo vai treinar à noite. Ainda não sabemos. É uma resposta que está em aberto, possivelmente para novas pesquisas. Bom, vimos que a creatina exerce efeito notável sobre o aumento de força máxima via ao aumento do conteúdo de fosfocreatina, exercendo o efeito de ressíntese de ATP durante o exercício, e ela também tem efeitos notáveis sobre o aumento de massa corporal total. No entanto, vale ressaltar que esse aumento se dá basicamente pelo aumento de volume intracelular de células musculares, justamente por líquido. O indivíduo acaba retendo mais líquidos pela creatina ser osmoticamente ativa. Bom, e vamos abordar mais adiante o efeito antioxidante que essa substância tem demonstrado. Que os outros estudos avaliando aumento de força, aumento de massa corporal total, têm sido já realizados na década de 90, no ano de 2000, 2005, mais ou menos, mas os mais atuais já passaram para outra etapa, avaliar o efeito antioxidante desta substância. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Para ter uma recapitulação do que estamos falando de antioxidante, eu gostaria de mostrar esta gangorra, mostrando um equilíbrio entre esta bola ali vermelha, o círculo vermelho, que os zeros representam espécies reativas de oxigênio e os ERN representam espécies reativas de oxigênio. Do outro lado, temos o círculo verde, que são as substâncias ou os antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos que nós obtemos pela dieta ou produção dentro do nosso corpo, diariamente. Aqui é uma situação de equilíbrio. Quando nós aumentamos a produção de agentes oxidativos e não é acompanhado o aumento dessas defesas antioxidantes, esta balança acaba por pesar mais para o lado dos agentes oxidantes, gerando então um quadro de estresse oxidativo. Então, qual seria esta possível aplicabilidade para a suplementação de creatina? Obviamente, patologias onde existe um aumento de produções de espécies reativas de oxigênio, radicais livres, né? Então, todas que estão relacionadas com estresse oxidativo, bem como patologias com uma redução de capacidade funcional. Existem N motivos, pois a capacidade funcional tem sido relatada com a suplementação de creatina em diferentes doenças, pois o indivíduo doente nem sempre se alimenta tão bem quanto o indivíduo saudável. E quando eu falo de se alimentar também, me relaciono basicamente à ingestão de carne, ingestão de creatina dietética e não na forma suplementada, comprometendo basicamente a mobilidade, propriamente dita, a capacidade funcional. Que doenças seriam essas que estava falando? Distrofias musculares, como distrofia muscular de Duchenne, insuficiência cardíaca, doenças neurodegenerativas, como a doença de Huntington, doença de Parkinson, bem como doença pulmonar obstrutiva crônica.
A doença de Huntington já tem sido amplamente investigada sobre essa suplementação de creatina como uma ferramenta coadjuvante no tratamento. E os resultados têm sido muito interessantes, inclusive aumentando a sobrevivência a nível de estudos com animais, com camundongos, né? Então, é um achado muito interessante com doenças neurodegenerativas. Os efeitos já observados relacionados ao efeito antioxidante, bom, em 2002 foi observado um efeito antioxidante de varredura em experimento acelular, ou seja, livre de célula, in vitro mesmo, né? Foi deixada uma creatina e colocaram um agente oxidante para ver o dano que poderia ter, o quanto que poderia varrer ou neutralizar esse dano oxidativo. Lawler, em 2012, já tinha visto este efeito. E a partir daí, o interesse só foi aumentando em pesquisar esse outro papel da suplementação de creatina. Então, ela também exerceu, por investigações de um grupo italiano, do Piero Sistili, um efeito antioxidante indireto, diretamente relacionado com a via de produção de ATP mitocondrial. Anteriormente, eu tinha falado da inter-relação da creatina já estar compartimentalizada dentro da mitocôndria ou até mesmo no citosol das células. Então, aí está um achado muito interessante. Ela não apenas participa doando ATP durante situações estressantes, como também atua como efeito antioxidante indireto a nível mitocondrial. Também foi observada uma redução de dano ao DNA mitocondrial em cultura de células. A partir daí, o interesse só foi aumentando da suplementação de creatina. Até o momento aqui foi observado estudos in vitro, estudos acelulares, muito distante da prática clínica, propriamente dita, né? E a partir de 2009, não muito depois, foi observado o efeito indireto in vivo, né, já desta suplementação em animais. Mais adiante, surgiu o interesse de associar essa suplementação antioxidante, ou a suplementação de creatina, junto a um protocolo de treinamento de força. E foi observado que ela não auxiliou apenas o ganho de força máxima, como preveniu dano de DNA, como também está relacionado ao aumento da capacidade antioxidante enzimática. Ou seja, tem muita coisa ainda para pesquisar de efeito antioxidante, algo novo que está sendo visto assim a nível in vivo, tanto em humanos como também em ratinhos ou outros estudos animais. Bom, e os efeitos colaterais dessa suplementação? Muito tem se discutido, né? É uma grande discussão no meio científico sobre os efeitos deletérios dessa suplementação. Mas um pesquisador daqui mesmo, do Brasil, Bruno Gualano, já publica faz tempo a suplementação de creatina sobre a função renal. E ele fez uma revisão muito boa avaliando os efeitos dela, se haveria um prejuízo sobre o sistema renal em indivíduos saudáveis, que é um grande medo, né? O que foi observado? Que não indica nenhum efeito deletério sobre a função renal em indivíduos saudáveis. Já pensamos assim, em nefropatias, um indivíduo que tem insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica, já tem se pensado que o efeito possa ser mais deletério, uma vez que a patologia de base ela se torna muito mais agressiva neste ponto de vista. No entanto, como aqui no rodapé temos duas referências, Tais em 2013 e Lugarese no ano passado, realizaram pesquisas com modelos de doença renal crônica em animais e não viram a suplementação de creatina haver qualquer tipo de sobrecarga renal. Novamente, cabe mais ainda discussão para ver esses estudos em humanos, para ver se a creatina pode prejudicar o efeito sobre a função renal, né? Bom, então, fechando sobre a suplementação de creatina, vamos fazer alguns tópicos, né? Se sabe que a creatina é um dos suplementos mais estudados até o momento, em relação, por exemplo, a outros suplementos da nutrição esportiva, como o Whey Protein, como até mesmo o HMB ou o BCA. Ela possui um efeito notável sobre a força máxima e potência muscular, já está bem descrito na literatura. A sua suplementação ela também é interessante para aumentar a capacidade adaptativa ao treinamento de alta intensidade. Ela não parece exercer um efeito sobre hipertrofia muscular propriamente dita, mas sim dando ferramentas, dando capacidade do organismo se adaptar melhor ao treinamento imposto
seja de alta intensidade de força, velocista ou até mesmo futebol. A forma mais estável encontrada no mercado é a creatina monoidratada, também a que mais possui pesquisas, como vimos antes. Não existe ainda um consenso sobre o timing da sua suplementação. Então, vamos ficar de olho, talvez surjam mais pesquisas sobre este efeito da suplementação, se talvez o pré-treino é mais interessante consumir ou pós-treino, ainda não sabemos. Ela é uma ferramenta não farmacológica interessante para o tratamento coadjuvante de doenças crônicas degenerativas, aumentando a capacidade funcional em indivíduos cardiopatas. Quanto menor a fração de ejeção de um indivíduo com insuficiência cardíaca, ela tem relacionado a aumentar, por exemplo, parâmetros de marcadores de capacidade funcional, como tempo de caminhada de 6 minutos e outros parâmetros. E ela também exerce um efeito antioxidante indireto tanto na saúde quanto na doença. Foi observado muitos estudos já a nível com cultura de células, in vitro, e até mesmo estudos com animais e humanos. Mas, novamente, vale ressaltar que a ciência da nutrição esportiva é muito dinâmica, novos conhecimentos vão surgindo ao longo dos dias. O que pode ser verdade hoje pode ser mentira amanhã. Temos que ficar sempre se atualizando, pois novas pesquisas estão sendo feitas a cada momento que estamos falando aqui. Bom, eu gostaria de agradecer, então, a atenção de todos que estão vendo hoje a aula de suplementação de creatina. Este é o meu contato. Qualquer dúvida ou até mesmo se alguém tiver interesse de algum artigo que eu citei aqui durante a apresentação, fico à disposição para enviar, para depois estudar e possivelmente discutir mais sobre esses artigos publicados. Agora fico aberto para responder as perguntas de todos aqui. Obrigado. Obrigado, Giuseppe, pela excelente explanação. Eu gostaria de colocar para todos que estão assistindo aqui, que agora há pouco entrou também o professor Rafael Sequete, que é membro do Evidência Saúde, e vai poder também contribuir com alguns comentários e alguns questionamentos para o Giuseppe. Giuseppe, tu já está visualizando as perguntas aqui na parte direita da tua tela? Aham. Então, bom, pode dar sequência aí, dar uma lidinha e dar uma sequência nos questionamentos. Vamos dar uma olhada aqui. A pergunta do Marcos, da Bahia. Ele pergunta aqui: a suplementação de creatina pode ser usada em qualquer fase da periodização? Bom, é uma pergunta bem interessante. Como eu tinha explicado ali no início, que temos diferentes rotas metabólicas predominantes durante o exercício, a creatina ela exerce efeito muito forte nos primeiros instantes de exercício, ou seja, quanto maior a intensidade do exercício, maior vai ser a predominância desta rota creatina-fosfato. Portanto, exercícios de alta intensidade, força, com séries, acredito que séries volume bem adequado de treinamento, uma intensidade elevada, treinos de força são os mais adequados para fazer a periodização, pois pode haver estímulos diferentes de treinamento durante a periodização, como séries maiores durante a periodização ou no momento que vai fazer um treino de força, os ganhos já são observados já na primeira semana no treino de força. Então, acredito que durante o treino de força seja melhor. Vamos ver outra pergunta aqui. O Leonardo Farias pergunta aqui: o uso contínuo da creatina é permitido? Ou o uso deve ser de períodos de uso intercalados com períodos de sem uso? Bom, é uma boa pergunta. Antigamente tinha essa grande dúvida em função da creatina possivelmente estar sobrecarregando o rim. Por isso que se pensava em fazer uma utilização num ciclo e depois parar por um tempo para novamente iniciar um novo ciclo. Só que, como comentei anteriormente, a creatina não tem sido observada, não existem evidências de que a sua suplementação vá exercer um efeito deletério sobre a função renal. Mas sim, talvez em patologias de base, como se o indivíduo tem uma predisposição à doença renal, eu recomendaria, minha opinião profissional, de utilizar com períodos intercalados. Já o indivíduo, se vai treinar força durante um ano inteiro, bom, eu particularmente desconheço desse tipo de periodização, mas teoricamente poderia ser utilizado continuamente a creatina.
Tem uma outra pergunta aqui do Gustavo. Qual o intervalo de tempo entre o fim das 8 semanas do ciclo simples e voltar para utilizar a mesma? Bom, acredito que não foge muito, Gustavo, dessa resposta que eu dei antes do Leonardo Farias. O ciclo simples ele vai aumentar os estoques de creatina de uma forma mais lenta, mas ele também tem um risco de sobrecarregar o sistema renal menor do que a fase daquela de carregamento e manutenção, que as doses são maiores. O que tem sido observado é que este ciclo simples, já em outras patologias como doença de Parkinson, foi utilizado um estudo de 1 ano e meio de suplementação de creatina em idosos, sem exercício, mas apenas suplementados, uma dose pequena, com esse ciclo simples, uma dosagem sempre padrão, ficou 1 ano e meio suplementando. Os pesquisadores foram avaliar justamente os sintomas e bem como a função renal, né? Sintomas de aceitação, sintomas gastrointestinais. Não foi observado qualquer tipo de efeito deletério da suplementação, inclusive em idosos. Então, já demonstrando possivelmente um efeito bem notável dessa suplementação. Bom, então aqui a Gisela, deixa eu ver aqui, está fazendo uma pergunta. Existe... José. Oi? Deixa eu tentar primeiro. Isso. O Rafael quer fazer um comentário, pergunta. Tudo bem? Muito boa noite, professor. Excelente a aula, achei muito interessante. E sobre um assunto que é muito hot topic, né, hoje em dia, a creatina é bambambam das academias, por enquanto, e ainda. Com certeza. Eu gostaria de perguntar sobre a metabolização do cálcio, ela é alterada na insuficiência cardíaca, no cálcio do miocárdio. Uhum. Tu conhece algum trabalho utilizando a creatina e avaliando essa metabolização do cálcio, da cerca, da contratividade cardíaca ali no miocárdio mesmo? Aliás, eu tenho mais 2 ou 3 perguntas bem rapidinho depois. Claro. Vai querer monopolizar agora. Em relação a este ponto da suplementação de creatina sobre o metabolismo do cálcio a nível de cardiomiócitos, realmente não existem estudos que eu conheça que avaliem essa função, mas já relacionado a esse tipo de função muscular cardíaca, em 1970, o pesquisador Ingwall, ele submeteu animais a um infarto agudo do miocárdio e logo suplementou com creatina, praticamente uma infusão de creatina, para ver se teria algum efeito sobre a contratilidade cardíaca e até recuperação destes animais, né, em relação ao pós-operatório de uma cirurgia de infarto agudo do miocárdio. Foi observado já um efeito muito interessante sobre a contratilidade. Possivelmente da creatina está fazendo aquele efeito de ATP shuttle, que vem do inglês, ou até o transporte desta creatina, do transporte de ATP, numa situação extremamente agressiva, extremamente estressante, que é o infarto. Eu conheço apenas essa investigação que avaliou mais de perto, né, o metabolismo do cálcio em cardiomiócitos. Excelente, muito obrigado, Grande. Achei o assunto bem interessante, eu não sabia a respeito da metabolização do cálcio com a creatina. Novidade para mim. Valeu, muito obrigado. Então não vou metabolizar, deixa para os nossos amigos da Evidência Saúde, então. Tá. Segue ali, Giuseppe, da Gisela. Depois eu até libero para você quer fazer mais uma pergunta. Muito obrigado. Vamos ver aqui a pergunta de nada. Vamos fazer aqui a pergunta aqui da Gisela. Ela pergunta aqui: existe dose diferenciada para homens e mulheres? Bom, e uma outra pergunta que ela botou já aqui embaixo é: em um treino de musculação entre 1 hora e 1h30 é aconselhável o seu uso? Bom, primeira parte da pergunta, Gisela, se existe doses diferenciadas para homens e mulheres? Não existe diferença. As mulheres têm o mesmo ganho de força observado em estudos com a sua suplementação, tanto para homens quanto para mulheres, é a mesma dosagem, mas apenas relativa à sua massa corporal. Neste caso, minha opinião seria utilizar o ciclo de carregamento e manutenção, que daí é só tu multiplicar pela tua massa corporal, que tu vai ter as 2 diferentes fases, a gramagem ou a dosagem que tu deveria consumir ao longo do dia. Em relação ao treino de musculação que tu comentaste aqui, entre 1 hora e 1h30, se seria aconselhável, aí vai depender muito do tipo de treinamento que tu vai estar realizando.
Se é um treinamento de RML, resistência muscular localizada, ou até mesmo um treinamento aeróbio, corrida, ciclismo, não sei se realmente o seu uso eu não indicaria, pois não vai depender tanto dessa rota que é a creatina fosfato, quanto deveria ser, como por exemplo, um treinamento de força. Se for fazer uma periodização de treinamento de força, eu acredito que os resultados vão ser muito mais significativos sobre justamente o que quer ganhar, que é a força. O Rafael quer fazer outra pergunta? Não, pode conseguir nas que estão aqui. Depois eu libero ele de novo, senão ele vai ficar abusado. Vamos ver outra aqui. O Matheus Mazotti pergunta aqui: o processo de micronização da creatina é eficiente? Torna a absorção mais rápida? Bom, na verdade, a absorção dela, a farmacocinética e a farmacodinâmica dela, da creatina, já tem sido relatada em uma revisão por Persky de 2003, amplamente descrita, né? Então, não muda muito dos tipos de forma em relação à absorção mais rápida ou não, mas sim enquanto ela é de fato absorvida, na biodisponibilidade. A velocidade não tem tanta influência, aparentemente, pelo que tem se visto, do processo de micronização. Vamos ver outra pergunta aqui. O transportador de creatina, pergunta da Cristiane, transportador de creatina é dependente de algum íon, micronutriente, etc., fazendo com que a suplementação necessite ser realizada em conjunto com outro tipo de suplemento, carboidratos, lipídios, etc.? É uma boa pergunta. Justamente a suplementação de creatina ela é dependente de sódio para o transporte SYMPORT, né? A creatina entra junto com um íon de sódio. Só que, na verdade, ela pode ser suplementada com sucos naturais, que tem já uma concentração desejável de sódio, tem se observado um aumento de conteúdo muscular de creatina. Mas nada que vai influenciar de uma diferença se eu tomar creatina com suco ou creatina com água vai ser o determinante para ganhar mais força máxima, né, por exemplo. Seria apenas para aumento de otimização de absorção. Eu tô te mandando outra aqui na sequência aqui, ó. Vamos ver. A pergunta a pergunta de quem esta? Da Larissa. Da Larissa. Ela perguntou: o consumo de creatina por atletas que não tenham passado pela fase de adaptação poderia causar um certo desequilíbrio entre potência e força muscular e capacidade de tendões, ligamentos de aguentarem essas tensões? Seria favorável a uma lesão? Bom, não sei se eu entendi perfeitamente a pergunta, mas acredito assim, a fase de adaptação seria a adaptação, talvez a adaptação do treinamento físico ou a adaptação da suplementação? Pelo que eu entendi aqui, em relação à adaptação da suplementação, eu desconheço qualquer tipo de efeito sobre aumentar a probabilidade de lesões. Justamente pois há um aumento transitório de massa corporal total por aumento de líquidos, né? Mas talvez se o indivíduo está treinando muito forte, descansando muito pouco, a intensidade extremamente elevada, já vem com risco maior para lesões, né? Aí, talvez esse ganho, esse extra de massa corporal por inchaço, propriamente dito, possa ser não tão interessante. Não sei se respondi muito bem a pergunta, não sei se eu entendi muito bem aqui. Acho que na sequência ela pode até colocar mais algum comentário se ficou alguma dúvida. Isso. Tem uma outra na sequência. Aqui o Marco Santos perguntou: existem combinações que podem melhorar ou piorar a absorção de creatina? Bom, realmente a pergunta cabe muito próxima a que outra pessoa fez ali antes. Pode ser utilizada para maior absorção em sucos ou em outras bebidas que têm uma concentração não tão elevada, mas uma concentração desejável de sódio, para aumentar a absorção. Tem sido relatado também que bebidas, vai ser ingerida na forma líquida, bebidas com conteúdo de carboidrato possam ter benefícios na absorção. Mas, novamente, esse benefício pode absorver muito essa creatina, mas não vai ter uma diferença sobre a força máxima se tu utilizar, por exemplo, com água normalmente.
Então aqui o Guilherme fez uma pergunta. Junto ao ciclismo, é verídico que a creatina aumenta a força para uma explosão final, como em competições? Uma boa pergunta, Guilherme. Realmente, por que eu digo que é uma boa pergunta? Pois os estudos que avaliaram em ciclismo para essa explosão, né, essa potência, ciclismo realizaram experimentos de exercício agudo, exercício máximo ou submáximo, né, e não numa situação de competição. O que eu imagino que talvez tu tenha uma leve diferença, porque tu já vai vir de uma competição, tu já vai ter utilizado muito desse estoque, né? Depende muito de como tu vai conduzir a tua prova. Mas em relação a, basicamente, é muito difícil passar, neste caso, da pesquisa para competição, para prática mesmo, né? Eu desconheço qualquer tipo de estudo que realizou com competição. Aqui uma pergunta do Josué Ricardo. Ele perguntou, em relação à creatina quinase como marcador de lesão, a suplementação poderia maquiar esses resultados? É uma excelente pergunta, né? Justamente por que eu penso... Eu acredito, nunca vi nenhum tipo de relato sobre justamente essa pergunta, mas acredito que não vá modificar. E sim, talvez o próprio treinamento de força que seria utilizado, o treinamento. Porque quando é medido como marcador de lesão, a creatina quinase, ela tem uma cinética bem específica, tem um tempo determinado para mensurar a presença da creatina quinase, por exemplo, no sangue, né? Se tu tens a creatina quinase no sangue, significa que houve um rompimento da célula, um extravasamento desta enzima onde ela não deveria estar presente no plasma ou até mesmo no sangue. Então, se tem um efeito para aumentar ou reduzir sobre a creatina quinase como marcador de lesão, eu desconheço qualquer tipo de resultado que possa ter diretamente com a suplementação, mas sim com o próprio treinamento. Não sei se o Rafael quer fazer outra pergunta, Luiz. Bem, agora que parece que o Evidência Auditiva Internacional, eu deixo o Alejandro fazer primeiro. Tem uma pergunta em espanhol aqui, não sei se o Alejandro mora no Brasil ou se ele está nos vendo de fora do Brasil, ele até pode mandar essa informação para nós. Opa! Vamos ver então a pergunta aqui do Alejandro. Ele perguntou se o consumo de creatina ele pode tomar com bebidas à base de cafeína ou bebidas com álcool. Olha, aí realmente depende muito dos teus hábitos alimentares, passando bem para a questão dietética mesmo, né? Pois as bebidas à base de cafeína e de álcool não influenciam basicamente na absorção e na farmacocinética, na farmacodinâmica da suplementação de creatina. Elas podem ter efeitos, sim, sobre como no caso da cafeína, sobre o efeito hormonal agudo durante o treinamento, o exercício físico, e o álcool ainda pode ter um efeito em relação ao treinamento, mas sobre a absorção dela, se vai ter prejuízo no ganho de força máxima, isso aí é uma boa ideia para fazer um estudo, utilizar cafeína ou álcool com creatina. Ainda não existe nada. Então, vamos ver uma outra pergunta aqui. O Fábio Campos, ele perguntou, o sobrecarregar os rins seria por uso de doses altas sem orientação de um nutricionista? Bom, esse risco que tem se discutido, Fábio, em relação à suplementação de creatina, seria basicamente por suplementar com creatina, que é um risco muito, muito, muito alto, né? De ter, estou suplementando com creatina, vou ter prejuízo, uma sobrecarga da função renal a curto prazo. Por isso seria melhor a gente suplementar por um tempo e parar por outro. Mas esse fato de sobrecarregar os rins, eu não sei se tu estás falando fazer o protocolo calculado, bem orientado, ou sobrecarregar baldes de creatina, né, com uma dosagem suprafisiológica totalmente acima do que está estabelecido. Neste caso, não foram avaliados estudos numa dosagem, por exemplo, geralmente utilizam de 20 a 30 gramas por dia na fase de carregamento, que é uma dose bem alta, né, na primeira semana. Se tu utilizar doses o dobro disso, talvez possa ter um efeito na função renal. Eu desconheço qualquer estudo que fez protocolos tão pesados do ponto de vista de dosagens de creatina. Então ainda é um mistério para função renal, mas na dose normal ainda não parece não exercer efeito algum sobre a função renal. Vamos ver. O Marcos da Bahia perguntou aqui uma outra pergunta.
A creatina pode inibir o estresse oxidativo relacionado ao exercício de longa duração? Bom, tem sido feito alguns estudos, pouquíssimos estudos, Marcos, em relação à creatina já numa situação de exercício, né? Por que tem se feito poucos? Porque a sua utilização seria basicamente em exercícios de curta duração e alta intensidade, que é totalmente o contrário de, por exemplo, uma corrida moderada, né, intensidade. Mas o exercício de longa duração, ela não pareceu exercer qualquer tipo de efeito sobre marcadores de estresse oxidativo. Existe só uma investigação de Percalho de 2012 que fez essa avaliação, mas sem efeito algum. Então, realmente é muito novo para eu poder te dizer assim, certo se tem efeito ou não. Giuseppe, eu queria, na verdade, eu coloquei essa pergunta para introduzir a pergunta que eu vou fazer agora. Isso que, como nós nos conhecemos, discutimos bastante sobre essa parte de estresse oxidativo, e eu queria que tu colocasse um pouquinho assim sobre essa possibilidade da necessidade do estresse oxidativo como um fator da adaptação, né, que a gente seria um processo adaptativo. Como é que tu vê isso, que ao mesmo tempo que ela pode ser favorável para um ganho de força, para um ganho de massa, e se, como um bloqueador do estresse oxidativo, se isso teria alguma interferência negativa, principalmente a longo prazo? Bom, é uma pergunta muito interessante, né? Como já é sabido, o exercício é um agente pró-oxidante de forma aguda, mas o treinamento, o exercício crônico, ele exerce um efeito antioxidante, justamente por aumentar as defesas enzimáticas que fazem essa neutralização de radicais livres. Só que o que foi observado nesses estudos que fizeram com o treinamento de força, o treinamento físico, com a suplementação de creatina, é que ela não tampou, ela não neutralizou totalmente esse estresse oxidativo, esse dano a biomoléculas. Mas sim, de fato, é que ela poderia aumentar a capacidade do teu organismo a melhorar suas defesas antioxidantes enzimáticas, como enzimas que fazem esse papel antioxidante. Ou seja, quando eu digo que a creatina tem sido relacionada com o aumento da capacidade adaptativa do treinamento, tanto para força quanto para volume de treinamento, tem sido observado muito essa relação da capacidade adaptativa a nível de estresse oxidativo, de enzimas antioxidantes. Eu acredito que ela não vai ser um malefício de bloquear totalmente o estresse oxidativo, que é necessário para a adaptação, mas sim contribuir para, no momento de uma situação mais agressiva, mais estressante, quem sabe uma competição, né, onde o atleta vai demandar muito mais do metabolismo energético, ela possa ser um fator protetor se treinada e utilizada da forma adequada. Perfeito, excelente a tua resposta. Eu acho que isso vai ao encontro de algumas revisões, até mesmo artigos originais que trabalharam principalmente com antioxidantes em treinamento aeróbio. É mais ou menos essa linha que eu também tenho lido e concordo. Bom, já direcionando a nossa aula de hoje para o final, eu acho que tem mais duas perguntas aqui, Giuseppe, a da Rúbia e a do Matheus, que até o Sequete comentou aqui embaixo. Eu já aproveito para agradecer a interação de todo mundo, assim, foi muito boa a aula de hoje, o pessoal interagiu bastante. Então vamos lá, direcionando para os últimos minutos, as últimas perguntas. Vai cortar o meu tempo, então, é isso. Excelente aqui para todo mundo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, então, a pergunta da Rúbia. Primeiro do Matheus, que ele perguntou antes, né? Que ele perguntou se a creatina é contraindicada para hipertensos. Daí também uma nova linha de investigação. A creatina ela tem sido pesquisada no âmbito de exercício, para praticantes de exercício físico. Então, o efeito antioxidante dela tem sido relacionado já não tanto ao exercício, mas sim mais a patologias, como tratamento coadjuvante. Então, nós geralmente partimos do exercício e agora estamos pensando em pesquisar talvez o efeito, se possa ter uma sobrecarga cardiovascular em hipertensos. Então, ainda é novo todas essas investigações em um momento que o indivíduo possa estar com uma doença de base, uma hipertensão. Então, acredito tá aí uma nova ideia para fazer pesquisa, ver efeitos sobre ganho de força máxima, bem como efeitos deletérios ou prejuízos sobre o sistema cardiovascular. Ainda não, eu desconheço qualquer tipo de estudos, pois todos utilizaram indivíduos saudáveis, de uma faixa de 18 a 35, 40 anos. Então, aqui,
Pergunta da Rúbia, ela disse: sabemos que indivíduos utilizam creatina mesmo sem realizarem atividades físicas. O uso prolongado nessa situação leva a um potencial de desenvolver lesões renais e hepáticas? Excelente pergunta, Rúbia, excelente pergunta. Todas essas suplementações que estamos comentando é no âmbito de exercício. Quando essa resposta é muito semelhante se, por exemplo, o indivíduo for utilizar whey protein, suplementação de proteína, e não praticar exercício físico, não estiver num protocolo de treinamento. O que tem se observado? Que consumir whey protein em excesso, sem praticar exercício, pode sim levar a lesões agudas, de forma aguda, renal e hepática. Já a suplementação de creatina, em doses baixas, naquele ciclo simples, 3 a 6 gramas por dia por longos períodos, parece não ter um efeito notável sobre lesões renais e hepáticas. Agora, efeito sobre a fase de carregamento, manter protocolos com dosagens sem acompanhamento, dosagens de 20 gramas por dia, 30 gramas por dia, por todos os dias, por, sei lá, 8, 10, 12 semanas, aí eu acredito que possa ter um efeito bem significativo, pois é uma dosagem suprafisiológica. Estás ultrapassando a tua capacidade de reter essa creatina dentro da célula, que fazer em torno de 30 milimolar, não vai mais que isso. Ela vai ter que ficar circulando e, portanto, ser metabolizada e sobrecarregar possivelmente. É uma boa pergunta essa daí. Bom, já que o Sequest está insistindo aqui, ele quer fazer mais uma pergunta. Vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar então a expertise, né? Vamos levar em conta. Tipo, de onde veio essa ideia de sobrecarga renal? E para acabar, o que tu acha? Dá uma opinião sobre a futurologia da creatina. Tu acha que o envolvimento dela a partir de agora vai ser mais como função neuroprotetora? Ela vai entrar nesse campo da neuroproteção do envelhecimento ou das doenças neurodegenerativas que estão relacionadas ao envelhecimento, as doenças musculares mesmo que estão relacionadas ao envelhecimento? Tu acha que esse é o público da creatina no futuro? Esse é o foco? O que tu pensa disso? De novo, parabéns, muito obrigado pela aula, excelente. Foi um privilégio. Agradeço a pergunta, Rafael, muito boa, inclusive a pergunta. Acredito, na minha opinião, que o futuro da creatina vai ser, de fato, a mesma utilização do exercício, mas estamos abrindo uma gama, principalmente, digo, para o nutricionista, ou até mesmo o nutricionista que vai atuar em hospitais, que atende esse público com uma redução de capacidade funcional ou tem um quadro muito agressivo de estresse oxidativo. Então, já tem sido utilizados em alguns momentos, já em doença de Huntington, que é uma doença crônico-degenerativa, essa suplementação de creatina já está sendo feito, mas a tendência, a meu ver, é aumentar, ela migrar não somente para o exercício e passar para essas outras doenças, pois, como eu falei, o indivíduo doente, geralmente ele não é apenas doente, ele se alimenta mal, ele pode pular algumas refeições, vai buscar alimentos mais energéticos e não necessariamente os com maior conteúdo de creatina, maior conteúdo de proteína. Então, está aí um excelente campo, um nicho do nutricionista para poder atuar e possivelmente colocar a creatina como um coadjuvante sempre com a terapia farmacológica necessária nessas patologias. Isso aí. Excelente, Giuseppe. Rafael, obrigado pela participação. Agradeço a todos que participaram via chat. E já aproveito para convidar todos vocês para a nossa próxima atualização online, que é não na terça-feira que vem, na próxima, então, no dia 27. O professor Paulo Cel vai falar um pouquinho para nós sobre antropometria. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela participação. Giuseppe, nas últimas palavras, agradecendo ao pessoal pela participação aí na nossa aula de hoje. Agradecer a todos por terem pela atenção. Realmente foi uma honra poder contribuir aqui com Evidência Saúde. É um projeto excelente e acho que sempre que necessário poder compartilhar essa experiência da nutrição esportiva é muito bom, e a discussão com o pessoal que já trabalha na área acadêmica, até que não é da área acadêmica, para trazer essas novas evidências com segurança e robustez da utilização da suplementação de creatina. Mais uma vez, muito obrigado e me coloco à disposição via e-mail, qualquer dúvida ou para discussão. Então, obrigado. Você quer dar o último boa noite aí? É isso, então. Boa noite. Muito obrigado pela presença.
Acho que é sempre sensacional participar do Evidência em Saúde, principalmente para conhecer os colegas de fora, para conhecer não só o Giuseppe, que eu não conhecia ainda, mas nossos colegas do Brasil todo e excelentes perguntas. Acho que é um nível muito, muito bom que o Evidência em Saúde tem nos seus seguidores, nos seus amigos. Até a próxima. Então tá, pessoal, eu aproveito mais uma vez para agradecer e eu peço desculpas por não ter conseguido responder a todas as perguntas. Realmente foram muitas e eu vou tentando selecionar aqui conforme vai dando. E como o Giuseppe já se disponibilizou, então vocês podem anotar o e-mail dele e encher a caixa dele de e-mail de perguntas. Certo? Obrigado a todos e até a próxima. Boa noite. Tchau.